Olá, eu sou Flávia Krenhofer e trabalho com terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva. Eu sou psicóloga e atuei muitos anos no Rio de Janeiro e agora eu atendo em Florianópolis. Em breve eu vou atender online e hoje eu vou falar sobre a depressão com o enfoque da terapia cognitivo-comportamental. Como muito já se falou sobre a depressão, e aqui eu quero me dirigir mais diretamente a quem está tendo esse sintoma tão angustiante de depressão, principalmente depressão leve a moderada, porque a depressão severa já é uma outra categoria, aquela que deixa o indivíduo catatônico. Então, a depressão onde o próprio indivíduo consegue, por ele mesmo, ainda fazer alguma coisa por si, ou buscar ajuda, enfim. É a esse tipo de depressão que eu vou me referir mais. E eu não vou me ater muito à diferença entre depressão e tristeza e alguns outros fatores para evitar muito a teoria e falar mais da parte prática mesmo. O que é possível fazer? Como a TCC ou cognitivo comportamental pode ajudar um indivíduo que está nessa situação e como entender um pouco mais esses fatores, os fatores que estão envolvidos, né, nessa doença que atualmente afeta milhares de pessoas e está sendo cada vez mais comum também. Então vamos ver. O primeiro fator que eu vou falar da depressão são os fatores genéticos. Então, alguns estudos comprovam que desabafar, por exemplo, muda o cérebro, né? A genética da depressão não é tão determinante assim como a cor dos olhos. Hoje em dia, tudo a gente atribui demais à genética, mas não, na verdade, a literatura mais moderna, as pesquisas mais modernas, não falam do fator genético ter essa importância tão vital quanto as pessoas andam falando por aí. Nessa área médica, genética, ainda tão nebulosa, tem muitos estudos ainda para serem feitos. As crianças, especialmente, devem tomar cuidado redobrado, por exemplo, ao tomarem antidepressivos, pois eles têm efeitos colaterais que requerem muito mais atenção do que vem sendo dado atualmente. O quanto se puder, por exemplo, tratar uma criança, mesmo que ela tenha uma família complicada, sem remédio, sem medicação, é melhor. O quanto se puder, claro que só os profissionais podem avaliar. É importante que se tenha em mente que os antidepressivos funcionam como um apoio e não fornecem, na maioria dos casos, a cura por si só. Mas hoje em dia é muito comum a gente ficar esperando, por exemplo, dar, em geral, os 15 dias, quando se começa a tomar um antidepressivo, em 15 dias dizem, na média, que ele começa a fazer efeito. Então, é comum a gente ficar numa ansiedade esperando que o medicamento faça um efeito, faça a maior parte do trabalho. E deveria ser o contrário, né? Então, num tratamento terapêutico, a maior parte do trabalho são as mudanças internas do indivíduo. E uma parte importante, obviamente muito importante para muitos casos, é a parte medicamentosa, mas ela não pode ser tratada com essa displicência como se fosse tomar uma aspirina para passar uma dor de cabeça. Não funciona assim. O paciente ou a pessoa que estiver portando uma depressão pensar assim, ela vai ficar decepcionada. E outra coisa, muitas pessoas têm medo de tomar o remédio justamente porque temem que ele não faça efeito. Isso é muito comum na depressão. Então, se não fizer efeito, acabaram toda a chance de eu ser salvo um dia de me livrar desse problema. Então, a pessoa fica mantendo aquilo ali como um coringa. E não pode também ser assim, não é assim que funciona um remédio.
o apoio, a base onde a pessoa deve se apoiar é nela mesma. E como para um deprimido é difícil se apoiar nele mesmo, por isso é tão importante uma ajuda terapêutica, para que ele possa pelo menos começar se apoiando no terapeuta, numa relação de muita confiança, e a partir daí, mesmo com o apoio medicamentoso, que ele não fique esperando que tudo venha do medicamento, né? O profissional, então, precisa explicar que o funcionamento do antidepressivo é limitado e de eficiência extremamente variada, né? Eu conheço o caso de uma jovem que trocou de medicamento mais de 15 vezes, até descobrir um que realmente funcionou para ela. Então, isso é muito relativo, é um tratamento que requer muita paciência e muita disponibilidade de mudança interna, né? Outra coisa é que muitas vezes os efeitos colaterais não vão valer a pena o uso. Então, para todos esses fatores, é muito importante ter um apoio de um médico psiquiatra, que o psiquiatra é o médico e o psicólogo não prescreve a medicação, né? Então, esse psiquiatra deve ser consciencioso e de muita confiança. Quanto aos desequilíbrios neuroquímicos do cérebro na depressão, o que se diz, né, o que se pesquisa, é que ocorrem quedas nos níveis de serotonina e noradrenalina, que são neurotransmissores tão falados, os neurotransmissores hoje, responsáveis pelo prazer. A ciência comprova, então, que a questão genética hoje tem uma influência de 50% sobre uma tendência. Outros 50% dependem mais das ações e dos pensamentos de um indivíduo. É extensa a quantidade de informações hoje sobre desequilíbrios bioquímicos que causam a depressão. E para o portador, por exemplo, interessa mais saber o que de fato ele pode fazer e saber que hábitos que estão contribuindo para esse desequilíbrio, o que ele pode fazer para se reequilibrar, do que entender tudo de neurologia, neurobiologia, enfim. Hoje a gente está muito voltado para a teoria, mas é preciso também que a ajuda efetiva vem de mudanças práticas e muitas vezes mudanças muito simples, né? Uma outra coisa é cuidar sobre as pesquisas no Dr. Google, porque muitos pacientes que eu atendo, que todo mundo hoje pesquisa no Google, eu também pesquiso várias coisas no Google mesmo antes de ir para um médico, mas pesquisar no Dr. Google é um recurso moderno para os pacientes entenderem melhor seu problema, mas alterar diretamente os pensamentos disfuncionais, por exemplo, é infinitamente mais eficaz do que entender tudo sobre o próprio problema, né? A medicina como um todo ainda, ela não enfatiza a relação corpo-mente, mas felizmente cresce o número de médicos que atentam para essa conexão, né? E outro fator quanto à biologia neuroquímica do cérebro é que cada vez mais se fala sobre a nutrição, a parte nutricional, né? Que, por exemplo, ingerir cápsulas de vitaminas não é a mesma coisa do que comer alimentos saudáveis, pois cada alimento possui uma combinação única de elementos bioquímicos que interagem dentro do organismo. Outra questão que a medicina tradicional não dá muita importância é que um corpo intoxicado por alimentos que não são saudáveis, muito café, açúcar, sal, carne, são alimentos pesados ou gordura, enfim, mas especialmente muito açúcar, porque o açúcar ele é inflamatório, né? E se você for ver pesquisas com ratos, fotografias de um rato tratado com uma ração bem magra, comendo menos, e um rato que come de tudo, esse rato que come de tudo, ele se torna mais obeso, óbvio, mas ele se envelhece, a pele dele é mais flácida,
o pelo já fica branco e ele perde muito mais vitalidade muito antes do que o outro rato, né? Então, vários fatores de intoxicação, como a prisão de ventre, má alimentação, má digestão, enfim, são desequilíbrios variados no organismo, causam também o desequilíbrio bioquímico do cérebro. É um estudo que está sendo ainda bem, está abrindo cada vez mais, está se expandindo. Então, é uma aproximação entre a psicologia, a neuropsicologia e a medicina, o que é muito bom, né? Então, essa parte da questão genética é responsável por 50%, o que se diz, né? Responsável por 50% da parte das causas da depressão. Mas isso é até hoje. Essa estatística ela é feita hoje. Amanhã, uma nova estatística pode ser feita e esses valores, como tudo em ciência, vão sendo refutados e vão sendo desenvolvidos.